o fim de semana mais doido que a gente viveu no Brasil desde o nosso retorno. Sim, e é por isso que nós estamos hoje gravando aqui como? Não De sei. bichinho. Eu até esqueci. Esqueceu? A gente tá de Stitch e de Angel fazendo esse A gente vídeo. tá de pijama porque tá frio, essa é a verdade. É verdade. Então, aqui vai um cafezinho também e vamos contando aí nosso fim de semana. Pra começar, na nossa live, alguns dos nossos inscritos nos sugeriram algumas coisas pra conhecer e a gente viu que era perto, então a gente programou pra ir em Rio das Ostras. Mas a gente começou o dia, na verdade, em Cabo Frio. Ela não conhecia ainda a Feira do Rolo. Aí você entende que o rolo tá menos rolo do que já foi, eu acho. A feira tá bem menor, acho que essa é a primeira experiência que a gente viu, né? Pelo menos pra mim, que já tinha visto antes. Antigamente tinham muito mais produtos, eu não sei por que agora tá realmente bem pequenininho. Eu acho que a feira, dentro do local, da quadra lá do espaço, ela tá uma feira mais comum, né? Comidas, bebidas, frutas, roupas. Eu acho que a parte do rolo em si tá do lado de Fica fora. do lado de fora. Na verdade, acho que essa é uma A calçada. característica das grandes feiras hoje em dia, né? Por causa desse globalismo, desse brasileirismo, as feiras estão muito parecidas, estão muito iguais. Em qualquer lugar que a gente vai, a experiência de feira é a mesma. E se você acha que sempre foi assim, não, né? As feiras já tiveram características bem diferentes, tanto em relação a produto, tanto em relação a como elas funcionam. Aí a gente acordou cedo, em pleno domingo, pra quê? Fazer a feira do bolo, Cabo Frio. Vou mostrar pra vocês um pouquinho do que tem aqui, porque tem coisa para caramba. Sim. E tem de tudo, a gente já passou lá fora, a gente acabou não mostrando, mas tem muita São pontes que o coisa. pessoal não conhece muito. Vai ter show aí. Fechou. Se eu não me engano, todo domingo tem, mas tem que vir cedo. Começa às 6, diz que vai até às 2, mas meio-dia já tá tudo acabando. A gente já foi em bastante feira, a gente já foi em feira aqui no nosso estado, já foi em Minas, já foi em São Paulo, mas pra onde? Mato Grosso do Sul, Alemanha, Argentina. Alemanha, Argentina, e posso dizer que as coisas mudam, né? Os produtos mudam, mas é quase sempre a mesma forma de fazer, vamos dizer assim. Mas em Cabo Frio eu achei, assim, grande. A parte do lado de fora, onde você vai pela calçada, né? Porque é o quarteirão. Tinha bastante coisa diferente, assim, antiga. Então eu acho que pra colecionador aquilo ali valeria muito a pena. Tinha coisas que eu sinceramente nem fazia ideia do que era. Uma coisa que está me surpreendendo muito e negativamente é a questão dos preços. Antigamente a ideia da feira era a feira ser bem mais barato do que os mercados. E, incrivelmente, não é isso que a gente tem visto. A grande maioria dos produtos está mais barato nos mercados. A gente tava passeando por lá e assim, um brócolis aqui no mercado, aqui em Búzios, ele tá numa faixa de R$10. A gente foi lá na feira e tava R$10, então... Então tá o mesmo preço, não tá fazendo diferença a feira para os mercados. Talvez tenha aquela questão que inclusive a gente vai falar no vídeo aí, de que a feira ela é feita para você negociar, né? Pra você pechinchar ali, coisa que eu não sei fazer. Coisa que você não vai conseguir fazer no mercado. Eu né? até sei, mas acho chato, inconveniente, né? Mas eu também sou contra o fato de não ter preço. E a gente viu isso na feira e parece que é feito com essa jogada de o preço vai depender da cara do cliente. Eu acho isso péssimo, né? Coisas de não terem preço. Acho que as coisas têm que ter preço. Pra mim, às vezes, funciona negativamente, porque eu deixo de comprar se eu não ver preço. A gente não vê o preço, a gente fala, não vou nem perguntar, vamos embora. O tamanhão desse coelho. Achamos queijo a R$37, uma peça enorme aqui. Oi, gente, voltei aqui. Olha só que coisa mais de fofinha. Eu quero lugar pra botar o coelhinho, meu Deus. Meu Deus, chegou gatinho pra doação. Olha que coisas lindas, né? Olha, diferente, olha. Olha, ela tem um olho azul. Gente, vou ver se eu acho gente pra vocês. Falei pro Anderson que eu tinha que ver o preço de uma blusa, né? Porque eu falei que eu ia ver o preço da blusa. 45 uma blusa simples, sem nada. Mas essa foi a nossa experiência na Feira do Rolo, falando assim rapidamente. Acho que sim, vale a pena pra quem tá passando por Cabo Frio dar uma olhada, mas para quem é morador e daqui de Búzios ou de São Pedro e quiser comprar algo mais barato, não compensa. A não ser que você realmente queira ver a parte do rolo do lado de fora, que aí você pode não encontrar em qualquer lugar as peças. Acho que é mais costume do pessoal ir pra feira, porque na verdade os preços não compensam. E agora, vamos falar do ponto número 2, a sequência do nosso fim de semana, que foi o shopping de Rio das Ostras, o Plaza Shopping. Acho que foi o Alan, nosso inscrito de Rio das Ostras, disse pra gente sobre esse shopping, porque na verdade eu conhecia um shopping, parece que agora Rio das Ostras tem 3, mas eu conhecia um que era bem na Avenida
principal é que tem ali um festival de música no final de semana que o pessoal canta muito bem. E aí a gente acabou sabendo desse segundo shopping, que é um shopping gigante e particularmente muito bonito. Muito bonito. Temos um shopping ali com qualidade AAA, limpeza, distribuição, público talvez não, a gente viu bastante cadeira suja, não por causa do pessoal, o pessoal tava limpando bastante, mas o pessoal tava deixando as cadeiras bem sujas de comida. Mas de forma geral, shopping muito bom, muito bem administrado. A praça de alimentação muito bem feita, com várias diversidade mesmo, né, de comida, desde chopp de vinho, aí tinha coisa pra criança, tinha Bob's, tinha mais o que? Burger King, lá de lógico, fora tinha as águas McDonald's. dançantes lá do shopping, muito Tinha legal. as águas dançantes, cafeteria. A gente que mostra todo dia o glóbulo, olha aí o glóbulo de Rio das Ostras. Não tem só um. Nossa, circunferência. As águas dançantes mesmo. As águas de Rio das Ostras. Nossa, as crianças devem ficar enlouquecidas quando vêm aqui. Tá sem ser molhado. Ó. Tá tudo giro de lado, hein? Você vai molhar seu tênis, amor. Tá com poça de água. Deu certo? Aí o desafio, atravessar as águas do shopping de Rio das Ostras sem se molhar. Gostei do fato de terem bastante vaga de estacionamento gratuito do lado de fora. O shopping não te obriga a estacionar dentro do shopping, pagar dentro do shopping. Achei muito legal. A gente estacionou do lado de fora. Tinha muita vaga mesmo. Acho que dava pra parar pelo menos uns 100 carros ali fora fácil. Muito bom. Isso que a gente viu só na lateral, né? Eu não sei como é que tava lá pela frente, porque a gente fez um balãozinho, né? Pegou pela parte de trás ali, mas nota 10. Aquele momento que a primeira coisa que você vê é Vila Gourmet. Você já pensa, tudo que é gourmet é caro. Então a gente vai tirar a dúvida pra ver como que tá o preço aqui no shopping e falar pra vocês. Bora tomar um. Mas fora isso, a cidade de Rio das Ostras vem surpreendendo positivamente de montão, né? Ano após ano tá crescendo, ao contrário de Cabo Frio, que é uma cidade que a gente elogia muito e tá caindo. A gente continua gostando muito de Cabo Frio, mas tá caindo. Esse ano caiu bastante, principalmente pelas proibições e tudo, e não parece que tem investimento no turista. Aí depois nós fomos para o show, qual era o nome do show? O Som que Anda. O Som que Anda. Esse vale a pena, hein? Aqui em Búzios. Esse eu queria fazer um vídeo especial sobre ele. Pra começar, a gente não sabia particularmente desse show, a gente pegou ele em cima da hora pra apreciar, né? Saber os shows que estavam acontecendo na cidade e fomos pra lá. E foi um show cheio de surpresas. Acho que tudo surpreendeu. Tudo foi muito, às vezes muito bom, às vezes muito ruim. Pra começar, a estrutura era uma estrutura, acho que Búzios está mandando muito bem nessa estrutura. Eu que sou muito crítico aos avanços de Búzios, principalmente em relação à cultura que não tem, a rodoviária que a gente não tem. Acho que em relação ao evento a gente não tem nada a dizer. Os eventos estão sendo muito bem feitos, muito bem estruturados. Esse evento era um evento muito bom, com um som muito bom, com uma equipe muito boa. E pra começar, como sempre, né, a gente vai começar a entrar na história do porquê que esse show foi tão legal pra gente. A gente sabe como funciona a estrutura dos shows, né? E aí pra começar, obviamente, a gente sabe que nessa estrutura de show, os cantores que abrem o show, né, são cantores menores, que estão começando a carreira. Mas botaram um pessoal muito bom, o pessoal do Trevo 13, que animou bastante, segurou bem a festa ali. Até porque tem essa questão, né? O artista que abre ali, ele acaba pegando um público bem pequeno, o pessoal tá chegando ainda. Tá claro, tá de dia, mas eles seguraram com uma energia muito boa o evento ali. E geralmente tem o cantor principal que vem no final e tem o que vai abrir, né? Preparar o público para o cantor final. No nosso caso, a gente viu que a coisa foi muito diferente. Não por causa da estrutura, a estrutura foi bem montada. A surpresa eu acho que foi por causa dos artistas. Eu acho que assim, já falando sobre o Trevo 13, que eu nunca tinha escutado falar, foi a primeira vez que eu ouvi, a primeira vez que eu vi, e me surpreendeu bastante. Eu gostei muito deles, eu gostei da quantidade de músicas que eles têm, do quanto eles conseguiram, como o Anderson falou, levantar a galera, porque até então era o início durante muito tempo da programação, e eles não tinham quase ninguém ali, né? O pessoal ainda tava chegando, saindo do trabalho e tudo mais. Energia full. E a energia tava muito gostosa, então eu dou parabéns pro Trevo 13. Se tiver outro show eu vou, porque realmente valeu muito a pena. Sim. E aí veio Thier.
E aí, Thier, pra ser bem honesto, eu nunca tinha ouvido falar. E acho que ela também não. É um cantor que provavelmente é bem conhecido pelo pessoal que gosta de pagode. Não é a minha área, né? O pessoal vê que eu escuto trance, eletrônica, trap. E eu não conhecia o Thier. Mas eu gosto de pagode. Eu só não sou uma pessoa que tá sempre curtindo muito bem, muito menos conhecendo os artistas. A gente escuta, mas não é que a gente chega em casa e fala, opa, vamos ouvir um pagode, um samba? Não é isso. Então o Thier veio, na verdade, para preparar o público para o artista principal, que era o Naldo. Mas vamos lá, assim que começou a preparação pro Thier, eu diria assim que o Thier estragou o show do Naldo. Essa é a expressão que eu diria. Porque o que a gente espera sempre que uma coisa vai evoluindo? Eu vou dar uma pincelada, por exemplo, Game of Thrones. O Game of Thrones é uma série que teve que parar de ser filmada porque não tinha mais como surpreender. Tava num momento que a coisa tava tão grande que não dava mais pra você gravar algo mais surpreendente. Você teria que fazer um apocalipse pra surpreender. E o que aconteceu? O Thier, ele entrou com uma equipe muito, muito, muito boa, assim, no nível internacional mesmo. Uma equipe muito boa de som, de cenário, tudo. Com toda a estrutura. Ele montou uma estrutura ali, tanto, até mesmo a apresentação dele no telão, do loading, carregando o Thier. Foi uma coisa assim que foi criando essa sensação de expectativa, de envolvimento, de magia. Então ele preparou toda a estrutura ali para a entrada dele. E o que acontece? A entrada foi surpreendente. Foi um show muito bom. Ele preparou o som era o mesmo, mas a equipe que faz ali a transição é que ela cuida disso. Eles prepararam o som de uma forma que ficou muito agradável, ficou muito gostoso, ficou muito envolvente. Além disso, ele tem carisma, você consegue sentir ali como ele trata, né, a equipe toda, você percebe que ele é um paizão. É entrosadaço. Muito. Desde o carisma dele, que a gente conseguia sentir do jeito que ele falava com a equipe. Ele trazia essa sensação de família ali pro palco, sabe? Não era, eu sou o cantor e você aí é o que tá tocando. Ele se entrosava realmente como uma família. Isso traz já um diferencial, né? Você sentia que tava todo mundo ali conectado. Então os músicos entraram primeiro, que faz uma diferença total, e a gente vai falar depois por que isso mudou. E além disso tudo, o clima veio num hype, assim, ele deu uma levantada no clima. Ele foi super, super profissional. Por exemplo, ele fez brincadeira dizendo que ele é botafoguense. Mas é sempre essa rapaziada que faz brincadeira com o time acaba terminando com o Flamengo, porque sabe que o Flamengo é a maior torcida, talvez a maior torcida do mundo, enfim. E ele fez esse movimento ali, brincou com o hino, sem ser ofensivo, ficou legal a brincadeira que ele fez. Ele fez homenagem a grandes nomes da música. Ele fez uma transição do pagode pro samba de uma forma assim incrível, incrível, incrível. Ele trouxe a energia da passarela do samba ali para Búzios, para aquele evento. Então o que acontece? Ele foi trazendo um nível de profissionalismo pro evento que trouxe a expectativa de que o último seria muito melhor, né? Porque era o fechamento, a gente tava assim, nossa, vai ser gigante a apresentação do Naldo, que era o artista que... Você pensa, né? O passo 1, passo 2 e o passo 3. E querendo ou não, como eu disse, eu não conhecia Thier. Naldo é difícil, né? O Naldo é um nome internacional, que alcançou palcos internacionais. E aí, finalizando, ele foi levando um clima, ele trouxe várias músicas, manteve um ritmo extremamente alto, um clima extremamente bom, animado. Um clima gostoso, todo mundo cantando. Sim, assim, uma magia, um ambiente muito gostoso. Durante todo o momento que ele estava no palco, os músicos bem treinados, não sei se era realmente alegria ou não, mas eles mantinham essa apresentação. Inclusive, isso foi visto até na pessoa que estava apresentando. A Tutu tinha um astral assim gigante, profissional, de quem estava sendo um mestre de cerimônia realmente para ele manter a energia lá em cima. E qual que é o problema disso tudo? Pra gente já entrar lá no final. Ele finalizou o show, a apresentação dele, o momento dele no palco, com essa energia lá em cima. Lá em cima. Alto em cima. Tava alto em cima. Tava lá em cima. E aí o que acontece? Quando foi acontecer a transição pro Naldo, teve a quebra de novo, colocaram um DJ. O DJ conseguiu manter ainda, com o ritmo que ele tava tocando ali com as músicas dele, o público lá em cima, porque o cara tava fazendo uma sequência assim de músicas. Tava muito boa. Que mexia muito com todo mundo, você via que todo mundo tava entrosado ali. E ele mexeu, os passarinhos hoje tá louco aqui. E ele conseguiu mexer com todo mundo que tava ali, públicos. Porque tinha gente de 15 anos, tinha gente de 50 anos, então ele trouxe músicas atuais, ele tocou Bonde do Tigrão, Ruge, e tava todo mundo dançando. Tava muito legal o clima. E o que acontece? Eu acho que Búzios tem a maldição do fim do show, que assim que foi a cantata do Natal. Então, nesse momento, a expectativa estava assim muito grande. A Tutu veio e fez a apresentação do Naldo e jogou a expectativa lá em cima. Sim, o problema é que antes do show do Naldo, eu acho que você não lembra disso, a equipe estava montando o palco e desligou
desligou o som tomada. do DJ e aí já deu aquele corte. Só que quando dá essa quebra de expectativa, aí você dobra a expectativa, né? Porque você acha, bom, é agora, nesse momento, a coisa vai fervilhar. E a gente já ficava esperando fogos, alguma coisa desse tipo. Pois é. E não, ficou um silêncio e a energia foi caindo. Quando resolveram entrar com o Naldo, acho que essa cena descreve tudo. Acho que todo mundo ficou assim. Ele fez uma apresentação, eu tenho até medo de falar, com todo respeito aos fãs do Naldo. O som tava ruim, visivelmente ficou ruim. A entrada dele não tava sintonizada com nada. Frequência e energia tava totalmente diferente. Foi uma entrada assim, desproporcional que você via na cara de todo mundo, que tava todo mundo assim. E foi realmente muito esquisito. Tem algo errado. É como o Anderson disse, eu era fãzaça do Naldo. As músicas do Naldo tocaram na minha adolescência, então eu fui pra festas com o Naldo. O Naldo pra mim era o auge da alegria. Então quando eu fiquei sabendo que ia ter Naldo, a minha expectativa foi lá nas alturas. Sim. Falei, caraca, eu vou dançar a mesma coisa que eu dançava com 15 anos. E aí é o que ele disse, assim, com todo respeito a quem adora o Naldo, porque eu também gostava, continuo gostando das músicas dele, mas não pro show. E foi assim, quando ele começou, a parte desproporcional que ele tá falando, eu primeiro falei, mas será que eu tô tão empolgada que eu tô ouvindo errado? Parecia um cover. Pois é, porque tipo, a batida não tava em sincronia e a voz também não. Eu olhei pro lado assim, não tinha ninguém vibrando. Ninguém tava entendendo. A garota que tava do meu lado virou pra mim. O DJ tava melhor, né? Eu falei, tem alguma coisa errada? Ela tem. Eu falei, pois é, eu concordo que o DJ tava melhor. Isso a gente tá falando de característica auditiva, mas em característica visual, Nossa. como eu disse, o Thier, ele tem uma preocupação com o cenário. Então a forma com que os músicos se posicionam, iluminação, câmera e tudo, tava tudo montado e tudo se movendo o tempo todo. Você via que era um show sincronizado, tava bonito a coisa. Foi ensaiado, foi coreografado, foi montado pra aquele momento. Além de ser uma banda, então tava preenchendo o palco inteiro. Tinha o quê? De vocalista com os músicos, deveriam ter umas 10 pessoas no palco. Então, pra você entender, você se prepara com o visual, seus olhos acostumam com uma imagem ali. Quando o Naldo entrou, o palco ficou literalmente preto. Por quê? Porque vazio. tiraram tudo e ficou só a bateria, um tecladista, um violão e o Naldo. Então o palco ficou vazio, parecia que literalmente era um ensaio, não parecia que era um show. A imagem dele de fundo no telão... Eu chamo de a cabeça Naldo Metaverse, porque era uma espécie de um que capacete. lembrava esses filtros do Canva pra Metaverse. Exatamente isso. Então ficou vazio, ficou feio a imagem. E o som tava ruim. E a apresentação dele em si... Pra vocês terem noção, a primeira música, ele terminou de cabeça pra baixo, fazendo cambalhota, mas com muita fumaça. Então quem tava ali pertinho conseguia ver a ponta do pé dele. Mais nada. Então ele ficou ali uns 2 minutos de perna pro alto, mas não dava pra ver nada, só tinha fumaça. E assim, particularmente falando, pode ser que alguém que estivesse lá tenha gostado. Mas ele mais fez... A maioria não tava. Malabarismo, cambalhota e ficava ofegante, como se estivesse fazendo muito, sendo que a galera queria ouvir ele cantando e ele não cantou. Praticamente não cantou. Se vocês assistirem imagens do show aí que não sejam editadas da sequência, vocês vão ver que no Thier tava todo mundo dançando, literalmente. Dançando, pulando, cantando. Quando a gente olhou pra trás no Naldo, que a gente já tava querendo ir embora, a gente não aguentou ver tudo, o pessoal tava assim. A gente não ficou 15 minutos. Todo mundo sem entender o que estava acontecendo. Então realmente jogou o clima muito lá embaixo, muito lá embaixo. As pessoas não estavam acreditando no que estava acontecendo. E o pior, ele tocou acho que 3 ou 4 músicas, que foi o tempo que a gente ficou lá. Daí pra frente foi só puta. Foi só proibidão. Porque o que acontece? Ele tocou vodka, água de coco, eu não sei o nome das músicas, eu não lembro mais. Ele tocou as 4 primeiras músicas, foram as mais tocadas dele. E aí, enquanto a gente tava saindo, porque a gente percebeu que se eram as mais tocadas, tava daquele jeito, imagina as outras. E aí a gente falou, cara, não tá legal, tá esquisito, eu já não tava mais vibrando. Era pra ser o meu momento auge, não foi. E quando a gente tava saindo, porque a gente tinha que ir até o carro e tava muito cheio, a gente levou um tempão pra sair. E a gente foi ouvindo, é o que ele tava falando, as músicas não eram dele, era só proibidão. E é óbvio que tem gente que gosta, que pode gostar desse tipo de evento. Mas do ponto de vista geral, de palco, o show ficou horrível, ficou ruim. A qualidade foi lá embaixo. E eu volto a dizer, não é por criticar o ritmo. Eu não gosto, não é que eu não gosto, eu não sou fã de pagode. Mas o show do Thier ficou incrível. E parando pra analisar, tipo, eu adoro
adorava. Ela gosta de O Naldo. Naldo, as músicas do Naldo pra mim são as músicas de festa. Eu adoro. E eu não gosto de pagode nem samba. E eu estava cantando e dançando pagode todo. e samba o tempo inteiro. E quando chega o Naldo, que era o que eu queria, eu, tipo, A expectativa foi... Então eu acho que parte da culpa foi do Tiene, porque ele levou Porque ele o nível foi bom muito demais. lá em cima, foi bom demais. Mas sim, eu acho que se a gente tivesse pago só pra assistir Naldo, por exemplo, a gente teria saído muito triste. triste não, eu teria saído revoltada, porque eu já saí revoltada ali sem pagar, imagina se eu estivesse pagando. Então a gente não viu nem o final, mas aí volta a questão, parece, da maldição do fim de show De Búzios. ou do INEF, né? Tadinho do Inef. Vamos, talvez, quem sabe, a próxima cantata de Natal seja 100%. Pois é. Mas essa é a expectativa. E aí, finalizando isso, no outro dia fomos para o Pride, O 10º Pride Búzios. que é a parada do movimento do orgulho, LGBTI+. que a gente ainda não sabe, vai descobrir porque tiraram o quê. Pois é, aí não é orgulho da LGBTI fobia não, tá? Isso daqui eles entregaram pra gente caso encontrasse alguém lá com essa característica, alguém sofrendo bullying ou qualquer assédio, qualquer coisa, era pra gente denunciar. Inclusive tá aqui o QR Code. Pois é. A gente chegou lá bem cedo, acho que a gente chegou umas 4h30, 5 da tarde. E agora a gente vai falar coisas polêmicas. Agora é só coisa polêmica. É. Aqui a gente não tem fobia, tá? A gente vai em todos os lugares, não importa quem esteja, o que seja, como seja. A gente tá lá, a gente vai curtir, a gente não tem preconceito, tá? Pra quem tem, esse não é um bom lugar, inclusive, porque não faz sentido nenhum na nossa cabeça. Somos todos seres humanos e o que importa é ser feliz. Mas os comentários são sobre o show, como a gente tava falando sobre o show. Exatamente. Pra começar, pra ser bem honesto, eu achei o show até legal. Mas eu falei com ela no final do show que eu achei o show... Não sei se não é o meu ambiente, se é um tipo de show que eu não conheço. Inclusive eu esqueci de falar pra ele, eu vou falar agora aqui perante a vocês, que teve sim o show cantado com então bateria, a gente não porque viu. a gente não ficou até mais tarde, eu vi no Instagram que teve, mas a gente não presenciou. Mas eu acho que do momento que a gente viu, eu acho que eu achei o show um pouco vazio nesse sentido. Porque eram DJs um atrás do outro. DJ. E eu senti falta, mesmo que houvesse no final do show, né, essa banda, eu acho que faltou movimento de pontos culturais, coisas de interesse ali, coisas que trouxessem o movimento, né, o evento, não só a música, porque música a gente bota fone de ouvido e escuta em casa. Mas o ambiente, eu posso falar que eu me senti muito É um segura. ambiente muito melhor. Eu me senti livre, eu podia estar vestindo qualquer coisa, sendo quem eu quisesse ali, e tava tudo bem. Eu acho que essa foi a melhor sensação que eu tive em algum lugar, que era se eu fosse vestida de galinha pintadinha, de ursinho pool, se eu fosse gótica, emo, travesti, trans, se eu fosse qualquer coisa ali, ninguém liga pra quem você é ou como você é. E aí a gente volta pra questão do funk, que o problema não é o funk, porque lá tava tocando funk, mas literalmente o ambiente é totalmente diferente. Totalmente. E não tinha uma pessoa fedida, viu? E agora é essa crítica que eu vou fazer objetivamente. Gente, em questão de público, a gente tá falando de evento. Agora em questão de público, a gente precisa ser honesto. O que tinha de gente fedendo no show do Naldo... Não vamos falar no show do Naldo, tadinho no também. No show do o Inés. som que anda, pronto. O pessoal que passava assim, fingindo com o celular, que a gente Nossa senhora. Que lembrou aqueles piores lugares da Alemanha que a gente falou lá. Nossa senhora. Mas realmente tava ruim. Quando a gente chegou no Pride, e aí nós temos que ser honestos e falar assim, gente, em relação a público, só tinha gente cheirosa. Todo mundo muito cheiroso, era agradável o ambiente, cada um que passava, todo mundo tava muito cheiroso. Muito bem cuidado, muito bem vestido. Cuidado, assim, 100%. Sim. Não tinha um que tivesse ali com CC. E aparentemente não tinha ninguém querendo arrumar briga, não tinha ninguém querendo arrumar confusão, tava todo mundo feliz, dançando, à vontade, o ambiente tava leve, gostoso. Tinha a psicóloga que tava passando lá com esse movimento para dar apoio, quem tivesse passando preconceito e tudo. Ou seja, do ponto de vista de ambiente, foi o melhor que a gente passou. E lá teve uma situação que realmente deixou a gente muito feliz, porque a gente sabe, né, das siglas, a gente não é expert, então desculpe aí se a gente falar alguma coisa que não esteja se encaixando, é porque a gente realmente não sabe tudo, mas foi muito interessante quando
pessoal pegou pra falar, né? Estavam indo os representantes ali no palco pra falar, e eles falavam: você que é lésbica, você que é trans, você que é intra, você que é tudo. E eles falaram: e você também que é hétero e aliado à causa. E aliado à causa. Eu falei: caramba, eles incluíram a gente também, sabe? Não é só pra quem não é hétero, também é pra quem é hétero. Eu, inclusive, estava um pouco insatisfeito com o movimento, porque a gente precisa de um ponto de referência para aprender. E a pessoa que eu sempre busquei, que é uma pessoa pública na internet, é a Rita Von Hunt. E eu assisti vários vídeos dela, e numa das palestras dela, ela disse: boa noite a todas, a todos e eles que se explodam. Então, mostrando uma certa versão ao hétero masculino, não sei se hétero cis, enfim, que aí ficou ruim na minha cabeça, porque se é um movimento que busca inclusão e está fazendo minha exclusão, eu ficava com o pé atrás, mas pelo menos o pessoal que estava falando, né, que agradeceu o pessoal que é hétero e apoia a causa, que é o meu caso. Foi muito legal ouvir isso. Sim, foi legal demais. Então tá aí um agradecimento oficial à direção, né, os administradores do evento aí. E de público, o público tá de parabéns, tá? Tá de parabéns. Ninguém lá aparentemente queria briga. Não, isso é ruim em vários eventos. Inclusive no banheiro, porque geralmente essas festas com banheiro químico são caos, é um caos. Vocês tinham que ver a educação das pessoas. Do pessoal no banheiro. Não, você pode ir na frente, não, tudo bem, pode ir. E não tinha essa, lá tinha banheiro masculino e tinha banheiro feminino. Só que a coisa tava funcionando tão bem, mas tão bem, que já não tinha mais masculino e feminino. Não. Tava todo mundo se misturando e tava tudo certo. Você abria, inclusive, e falava: não, pode ir aqui tá vazio. Porque tava todo mundo Banheiro muito é banheiro, entrosado. né? Pois é. Muito legal, de coração. Então é isso. Bom, acho que a gente os eventos. conseguiu dizer aqui como foi o nosso fim de semana, para vocês verem que tem eventos aqui perto, tem o que conhecer, mesmo não estando viajando. E Búzios está com bastante programação. Se entrar aí no Instagram, no site da prefeitura, vocês vão ver muitas coisas. Daqui a pouco tá chegando aí o Degusta Búzios, que é um evento maravilhoso. Então tá aí, parabéns demais, um agradecimento gigante ao prefeito de Búzios, que obviamente tá permitido com que tudo isso aconteça, e a dica é: não escolha a música da cantata. Pois é, deixa o maestro escolher. Deixa pro maestro e tá tudo certo. Demais, só agradecimento. O fim de semana foi maravilhoso. E é isso, quem esteve por aí também conseguiu participar, deixa aí embaixo o que vocês acharam dos shows, o que vocês acharam, quem foi no Pride também, porque pra gente foi uma experiência muito, muito boa. Foi bem legal. E você, gostou do vídeo? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam de tudo isso. Já se inscreve, deixa like, compartilha. E é isso aí. E faz os botõezinhos todos. É isso daí, gente. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.